Tudo o que acontece na minha vida, na sua vida, é importante para Deus. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 10, no verso 30. Aqui nós encontramos uma declaração importante para nossa reflexão e estudo. E quanto a vós, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Não importa se os outros 6 milhões de pessoas estão orando naquele mesmo segundo, naquele mesmo momento, naquele mesmo minuto. Ele ouve e atende a súplica de uma mãe pelo filho que está morrendo no hospital, mas ele também está atento ao sussurro de uma criancinha que perdeu sua boneca e não sabe onde está. Tudo o que acontece na sua vida, amigo, é importante para Jesus. Tudo, cada detalhe, as coisas grandes e pequenas são importantes para Deus. E Deus é assim, extraordinário, ouvindo cada oração. Quando dizemos que Deus tem coisas mais importantes do que a gente, estamos dizendo que não temos valor e que Ele só se importa com coisas grandes, com pessoas grandes. É claro que Deus é o Criador do universo, das galáxias inumeráveis. Ele é o arquiteto de tudo que é imenso e majestoso. Mas Ele é também o Deus que escolheu criar a formiguinha mais miudinha que você já viu. O nosso Deus é assim. Ele trabalha no macro e no microcosmos. Ele se importa com as decisões de um presidente de um país como os Estados Unidos, mas também se importa com as decisões tomadas por você e por mim. Nada do que acontece com você é insignificante para Deus. No Salmo 139, no verso 1 e 2, nós lemos assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Como pastor, já vi centenas e centenas de orações respondidas imediatamente e outras milhares que ainda aguardam resposta. Mas tenho que confessar uma coisa, você nunca viu uma única oração que deixou de ser respondida por Deus. Então não deixe para depois. Ore hoje mesmo, converse hoje com o seu Deus, com o seu Criador. Ele está ouvindo sua oração e mais milhões delas como se fossem únicas. Deus verdadeiramente é maravilhoso. Ele consegue individualizar cada oração, entendendo aquela oração como se fosse única, mesmo que ela esteja inserida no meio de milhões de orações. Mas será que existem orações que Deus sempre atende? Que sempre Ele vai falar sim? Pode apostar que sim. Isso não é uma piada, nem um truque. Há um cofre espiritual que poucas pessoas abrem. Orações que funcionam realmente, verdadeiramente funcionam. São orações que Deus sempre atende, que Deus sempre vai dizer sim a você. E se você acompanhar essa série do Está Escrito, você vai descobrir verdadeiras joias, preciosidades para a sua vida espiritual. Sabe por que as pessoas não utilizam as orações que funcionam? É que elas estão demasiadamente envolvidas com as orações que nem sempre funcionam. Porque às vezes temos a nítida impressão de que Deus não está nos ouvindo. Isso não é um sentimento apenas seu ou meu. Veja que, por exemplo, Asaf, líder da música no tempo de Davi, que compôs muitos hinos, inclusive salmos, veja o que ele nos diz da sua experiência pessoal no Salmo 83, no verso 1. A palavra do Senhor declara assim no Salmo 83, verso 1. Ó Deus, não te mudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Já Davi, ele chega a dizer no Salmo 44, no verso 23, de uma maneira ainda mais forte, ele declara assim: desperta, porque dormes, Senhor, desperta, não me rejeites para sempre. A sensação de heróis da fé, de homens de Deus, de que Deus estava dormindo, ou que não estava ouvindo, ou não estava atentando para as suas orações, também foi algo real na vida deles, como acontece comigo e com você. Mas talvez você esteja pensando, por que Deus não curou de câncer a minha mãe, mas curou de câncer a mãe do meu amigo? Por que Ele não consegue uma promoção no emprego onde eu trabalho para que eu consiga pagar minhas contas? Por que Ele não me envia um marido, um namorado para que eu não tenha que viver sozinha? Por que Ele permitiu que o meu filho nascesse com problemas sérios, com uma síndrome terrível, quando eu sempre orei para ter filhos saudáveis? E a gente faz da vida um emaranhado de porquês.
E as pessoas elas se questionam dizendo assim, mas como que eu vou servir a um Deus que ora diz sim, ora diz não, ora diz espere, será que Deus é confiável? E as pessoas elas não conseguem mais confiar em Deus, elas confiam nos homens, confiam em si, mas não confiam em Deus quando nós deveríamos desconfiar da nossa vida, desconfiar do nosso coração, desconfiar das pessoas que estão ao nosso redor, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e confiar em Deus, nós invertemos tudo e acabamos não confiando mais em Deus. A verdade é que nós precisamos ajustar as coisas, colocar os pingos nos is. Lembre-se, Deus não é um funcionário de um supermercado pronto para nos servir. E o mundo não é um imenso hipermercado onde eu vou escolhendo as bênçãos e aí então esse funcionário vem e me entrega. Não funciona assim. Enquanto continuarmos a pensar segundo essa concepção equivocada, continuaremos a ficar frustrados todas as vezes que Deus nos disser não. Veja, Deus diz muitas vezes não, exatamente porque nós não sabemos pedir. Agora, se nós entendermos as orações que Deus sempre diz sim e orarmos essas orações, tenha certeza, você vai ser feliz e você vai encontrar as chaves da alegria, da felicidade e da paz que você tanto precisa. Existem solicitações às quais Deus sempre diz não, não importa a seriedade com que oremos. Por exemplo, se pedimos a Deus algo que obviamente é ruim para o nosso bem-estar espiritual, Ele vai nos recusar e ponto final. Você já imaginou? Ah, Senhor, eu estou orando contra aquela pessoa, eu quero que o Senhor amaldiçoe essa pessoa, eu quero que ela morra, eu quero que ela tenha uma doença. É claro que Deus não vai responder essa oração. Sabe, se você estiver pedindo alguma coisa ruim para você mesmo, que tenha a aparência de uma bênção, Deus vai dizer não, e isso é bênção. Claro, se o meu filho pede para chupar bala o dia inteiro e eu digo não, eu estou abençoando o meu filho, eu estou protegendo o meu filho. Deus dificilmente nos impede de tomar uma decisão errada, especialmente quando estamos em um estado de espírito de rebeldia. Ele nos deu o dom maravilhoso, você sabe, é o livre-arbítrio, a liberdade. Deus nos dá o que precisamos e não o que queremos. Isso precisa estar muito claro na sua mente. O foco de Deus não é nos dar o que pedimos ou o que queremos, mas aquilo que precisamos para aperfeiçoar nosso caráter e para que um dia possamos estar com Ele nos céus. Esse é o foco de Deus. Você está pedindo algo a Deus. Deus vai te conceder não o que você pede, mas o que você precisa. Quando Deus decide conceder a solicitação de uma oração, Ele usa um conjunto de critérios completamente diferente do nosso. Deus está preocupado apenas com uma coisa: se vamos ou não atingir o céu. Esse é o foco de Deus. Deus não está preocupado e focado no momento presente. Ele não está atento unicamente àquilo que nós estamos pedindo. Quando Ele diz sim, que é para o nosso bem, para a nossa salvação. Todo pedido que fazemos a Deus é avaliado. Ele avalia com clareza e com a luz dele, com esse objetivo a longo prazo de salvação. Quando pedimos a Deus para nos conceder alguma coisa, Ele diz sim ou não, baseado no que sabe que vai acontecer no futuro, com o resultado dessa decisão ou dessa suposta bênção que eu e você pedimos. Veja o que Deus nos fala através do profeta Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. A palavra do Senhor declara para você e para mim hoje o seguinte: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Devido a esse tipo de considerações globais, Deus às vezes permite que nos aconteçam coisas aparentemente terríveis, sabendo que finalmente Ele extrairá algo de bom delas. Mas é isso que, na verdade, nós não queremos ouvir. Nós estamos acostumados no imediato, no agora, no já, quando Deus está vendo de uma maneira muito mais ampla. Eu me lembro de uma ilustração, quando perguntaram a um soldado, e perguntaram assim: o que você achava quando estava lutando? Você achava que você ia ganhar? Ele dizia assim: não, eu tinha certeza que a gente ia perder, não havia como ganhar essa guerra. E perguntaram a outro soldado: e aí, você, enquanto lutava, achava que iria ganhar ou perder a batalha? Ele disse: olha, não havia como perder a batalha.
Sabe qual era a diferença de um soldado para o outro? Um era soldado de chão, de terra, e o outro estava lutando em um helicóptero. A visão dele era muito maior, muito mais ampla. Deus está nos céus olhando o todo. Ele não está olhando o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. Ele está olhando a nossa salvação, um escopo muito mais amplo. Nós estamos falando de um momento em comparação à eternidade. Deus sempre fará o melhor para você. Agora, é preciso entender, Deus fará o melhor sempre para você. Os nãos de Deus sempre serão bênçãos disfarçadas, mas a proposta do Está Escrito é diferente. Nessa série nós estaremos apresentando as orações que Deus sempre diz sim e você vai se surpreender com essas orações. A verdade é que Deus adora dizer sim. A vontade de Deus é sempre conceder bênçãos aos seus filhos. Não apenas as pequenas orações, mas também as grandes, convincentes e profundas orações. Você não acredita em mim? Nem precisa. Mas até que ponto você gostaria de conhecer o plano que Deus tem para você? Um plano único, personalizado, que Deus escolheu para você desde o início dos tempos. Um plano tão superior que reduz todos os seus sonhos à classificação de insignificantes. Um plano que você ainda pode ter. Não importa qual seja a sua idade, o seu trabalho, a sua posição na vida, não importa. Não são palavras minhas. Veja o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20, a palavra do Senhor fala hoje para você assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Se isso lhe soa bom demais para ser verdade, por que simplesmente não experimentar? Eu lhe asseguro que antes de chegar ao último programa da série, As Orações que Deus Sempre Atende, sua vida começará a mudar diante dos olhos de Deus. Querido, o programa está acabando, mas você precisa ter uma coisa em mente. Existem orações que Deus sempre, sempre diz sim.